de quinta-feira do Fisiotalento, do projeto do Fisiotalento. Quero te desejar boas-vindas e dizer que hoje nós temos aqui mais uma convidada especial para essa noite de quinta-feira, onde que o nosso principal tema que a gente vai conversar aqui é sobre hérnia de disco. E está aqui eu, Vinícius Amaral, o Eduardo Vicentini, que é o nosso embaixador do projeto Fisiotalento, que tem como propósito de trazer informações técnicas, ou seja, promover esse encontro científico para trazer o que há de melhor dentro da fisioterapia para a gente poder criar essa comunidade de fisioterapeutas de alto impacto. E hoje eu quero apresentar para vocês aqui uma super profissional que é fisioterapeuta em Belo Horizonte. Eu vou deixar a apresentação por conta dela, que é a Marcela Bahia. E aí, Seja pessoal? Marcela. Obrigada! Uma live aqui super tecnológica, né? Todo mundo aqui, 3 profissionais reunidos para poder passar conhecimento, experiências mesmo, né? Então, eu sou fisioterapeuta esportiva, sou especialista em esportes aqui em Belo Horizonte. Eu já tenho aí 13 anos de formada, tem 10 anos que eu tenho a clínica aqui em Belo Horizonte, chama Salute. Nós temos aí 17 unidades em Belo Horizonte e o negócio hoje chama-se hérnia de disco. E eu não tenho, nenhum dedo em falar nisso, mas a minha clínica realmente deu uma alavancada depois que eu fiz de um limão uma limonada. Eu estava com um pedido de artrodese muito grave, de 2 hérnias de disco, C5, C6, C6, C7, e assim, com sintomas neurais muito grandes, a gente vai conversar sobre isso. Mas o que mais foi impressionante foi quando eu comecei a aplicar as técnicas que eram diferentes de que vários outros fisioterapeutas aplicaram em mim na época. Sabe aquela história que santo de casa não faz milagre? Foi mais ou menos assim. Aquela história quando a gente machuca, é melhor o seu amigo, o fisioterapeuta, colocar a mão, porque com a gente geralmente não dá certo. Então, eu passei por uma longa história aí, até ter os meus movimentos, né, meus padrões de movimento, minhas disfunções reconstruídas com a metodologia que uma das minhas fisioterapeutas na época já tinha concluído, que era o K3D. E aí que fez uma revolução grande no meu tratamento, e rápido. Muito bom. Olha só, enquanto o pessoal está entrando, Marcelo, e assim, a gente já vamos direto ao ponto, né? Porque é um bate-papo rico e também não pode demorar muito. A gente tem que ser breve em razão eu acho que tem que ser objetivo, né? Exato. E a gente estava conversando, né, Marcela, sobre esse fato da hérnia de disco, que hoje virou nos últimos 10 anos, né, para a gente que já tem aí mais de uma década de formado, de profissão, e com muita prática dentro do tratamento de coluna, e você, como fisioterapeuta, que foi acometida por uma hérnia de disco, né? Você me contou sua história, até por isso que eu quis fazer o convite para você vir falar aqui. Uma profissional que são 17 unidades em BH? São 17 unidades. E Caraca, que legal. A gente atende dentro de academias. Então, assim, a gente tem a matriz, a clínica matriz, mas a gente tem as outras 16 unidades de consultórios que são dentro de academias. Então, nós fazemos avaliações, nós tratamos. Então, você já imaginou tanto de hérnia de disco que a gente avalia todos os dias? Então, olha só. E aí a gente estava conversando aqui o seguinte, que a hérnia, ela virou um grande mercado da fisioterapia. Como assim um grande mercado? Ah, Vinícius, mas é um encontro científico onde que a gente vai falar de mercado? Sim. Por quê? É necessário você estudar a ciência, se preparar tecnicamente e você também analisar para onde que está correndo essa correnteza. Porque em nada adianta você estudar, ser um expert no assunto
e não ter um nicho onde que você possa trabalhar. E eu trago um dado lá no curso de hérnia de disco que a gente tem, Marcela, que eu falo o seguinte, que os estudos mostravam há 10 anos atrás que 83% da população mundial tem ou terá em algum dia da sua vida uma hérnia de disco. Olha como esse dado, ou seja, a cada 10 que nós pegarmos na rua e fizermos uma ressonância magnética em algum período da vida, vai ter uma hérnia de disco. Exato. Olha só que louco. Né? Quantas pessoas a gente conhece, né, à nossa volta que já tem hérnia de disco? É um número muito grande. Se a gente for pensar, cada um aí pensar na sua cabecinha, tem sempre alguém em volta que tem a reclamação da hérnia. Exatamente. O sofrimento. E o que eu vejo também que é interessante, muitos pacientes que chegam para a gente, e aí vamos entrar um pouquinho na parte técnica, dizendo o seguinte, que olha, eu fui no médico, comecei com essa dor na coluna, ou né, cervical, ou coluna lombar, ou até mesmo torácica, ou uma ciática, ou uma cervicobraquialgia importante, enfim, todo aquele quadro clínico de hérnia, e que chega aqui para a gente e fala, não, eu fui num profissional de saúde XY e fiz essa ressonância magnética, e o profissional falou que eu não tenho hérnia de disco, né? Porque essa hérnia ainda está pequena demais. Essa lesão no disco está pequena demais. O fato é que, tecnicamente, é necessário nós entendermos o que é uma hérnia de disco. A hérnia que consiste em 4 fases, ela vai de abaulamento, protrusão, extrusão e sequestrada, que é a mais recente classificação. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre cada fase dessa. Mas quando o paciente já apresenta para a gente um abaulamento discal, ele já está numa hérnia de disco. Ele já está no processo completo. Ele já está no processo. E se ele não se cuidar, ou seja, às vezes ele até se cuida, mas o profissional fisioterapeuta não faz a abordagem como deveria e ele acaba evoluindo de fase. Ou seja, ele passa de fase 1 para fase 2, quando vê ele está numa extrusão. Exato. E aí está com aquela lesão grandiosa, né? E uma das coisas que eu mais observo, Vinícius, assim, eu acho que é uma experiência bem clínica, é que, e também eu senti isso na pele, os sintomas, eles vêm sempre aparecendo pra gente, só as crises vêm aparecendo, geralmente a pessoa às vezes procura um médico, eu já cheguei no hospital algumas vezes com muita dor, e o diagnóstico é sempre estresse. É sempre, você é fisioterapeuta, você trabalha com os braços, você está precisando fazer mais exercício físico, você está, né? É como se estivesse ensinando para a gente o que a gente pode fazer, mas eu já cheguei com vários travamentos e todos os médicos, nenhum quis fazer uma ressonância, um exame mais profundo, e todos me passavam um relaxante muscular, às vezes aplicava algum medicamento, eu voltava para casa, ficava ali sofrendo, porque eu sou dona do negócio, eu tenho que ir trabalhar, eu não posso ficar já testado em casa, né? Então, aquilo foi fazendo com que a evolução do meu caso fosse acontecendo, até que eu acordei sem mexer meus dedos. Aí, o negócio ficou bravo. A minha hérnia era, né? Agora ela voltou bastante, ela era sequestrada. Então, assim, era algo que eu tenho hoje uma sequela, né? Eu tenho diminuição de força, mas eu tenho completo movimento justamente porque eu consegui fazer uma reabilitação certa e não o que a gente vê muito aí, o pessoal querendo tratar a hérnia, tirando aí os nódulos, né? Isso aí é um tratamento maravilhoso. Agora, você falou uma coisa, Marcelo, e assim, o que é o tratamento certo de uma hérnia de disco? Olha, para mim, boa pergunta, né? A frase que eu mais uso quando o pessoal fala sobre um tratamento certo, é construir padrão de movimento, né? A gente até fala construção mesmo, tipo construir uma casa mesmo, trabalhando ali os alicerces, os pilares de um movimento que envolve rigidez, envolve hiperatividade, envolve inibição muscular, envolve muita coisa que precisa ser detectado e a gente só vai saber o melhor tratamento a partir de uma avaliação extremamente bem feita. Uma avaliação onde a gente vai entender quais são esses pilares, quais são esses tijolinhos que eu costumo falar muito, esses tijolinhos que vão construir esse padrão de movimento e vão destruir a lesão.
Então, é algo que são palavras que a gente costuma usar com os pacientes para eles entenderem que não é simplesmente, eu tô com um ponto aqui que esse é o ponto que me gera dor. É o danato do elevador da escápula que está ali gritando e chega determinados fisioterapeutas que simplesmente inibe aquilo com uma ventosa, né? Um dry needle aí. E muitas das vezes você está aumentando a instabilidade desse paciente. E eu fui uma pessoa que passei por isso durante muito tempo, né? Eu não tive um diagnóstico, passei por essa fase aí de inibição durante muito tempo. Então, se a gente não tiver um tratamento correto de construção dos movimentos, dos pilares para que essa disfunção seja jogada por água abaixo, a gente vai continuar com a lesão se aumentando cada vez mais. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Eita, beleza. Mas você tocou num ponto fundamental aí que a gente conversa muito, né? Acabou essa história de conversar superficialmente sobre fisioterapia, né? A gente nivelou por cima mesmo. E, infelizmente, você falou que é o que a maioria faz, né? E eu acho que a grande dificuldade é entender, por isso a gente não vai entrar muito, mas a gente já começou a falar das fases, né? Se a gente não entender o que acontece lá dentro do disco, não está tratando nada. Nada. Então, a gente tem que entender as fases, tem que entender por que ocorreu. A biomecânica do disco. A biomecânica, e a gente tem que avaliar um paciente já tendo uma visão ali do que está acontecendo lá dentro da coluna dele, para elencar as técnicas certas para ter o objetivo. Não é vou fazer isso que falaram, vou fazer isso que eu acho que é. E tem que entender essa fase de lesão. Então, acho que a primeira coisa, a gente não consegue entender isso. E aí, qual é o melhor tratamento? O melhor tratamento vai ser corrigir aquilo que está acontecendo lá. Então, a gente fala, eu vou lá e vou inibir só músculo, né? A gente tem muito ainda que fica olhando só músculo. Isso já acabou há muito tempo. Isso não existe mais. E aí, isso não trata nada. Você deu um exemplo aí, ou aumenta a instabilidade realmente, porque nada está tudo funcionando errado e entra um músculo qualquer lá para tentar segurar a função articular e ele entra em espasmo. Aí você vai e inibe ele, a articulação cai. E o tratamento dentro mesmo, lá onde está acontecendo a lesão, de cicatrização, de bombeamento, de mobilidade tecidual, de organizar, tirar aquela toxina que está ali nos tecidos periarticulares, dar mobilidade, analgesia, aderência, para depois entrar com o trabalho de controle motor e estabilidade, revertendo o fator causal primário, não é falar. Então, se não fizer isso, fica tratando Sabe o que eu acho mais interessante? Eu não sei se... Porque aqui nós estamos num bate-papo interessante, né? Somos profissionais acometidos por uma hernia de disco cervical. Eu, há 1 ano e meio, fui acometido por uma hernia de disco na lombar, né? Que, inclusive, um dos profissionais que me tratou foi você, o Eduardo. E jogando tênis, eu fui numa bolinha mal ida, vamos dizer assim, né? Tava voando ali na hora e de repente minha perna agarrou, não deslizei, torci a coluna, travei e fiquei malzaço. Foi por um trauma. Foi por um trauma, você não tinha esse diagnóstico. Não tinha o diagnóstico, foi ali. E aí, assim, uma das coisas que me chamou a atenção é que, e eu percebi isso desde quando eu comecei a trabalhar, há 15 anos atrás, em 2005, 2006, ia tratar hérnias de disco, que os pacientes chegavam nesse quadro, né, que você teve, que eu tive, um quadro de muita dor e tal. E aí, a gente não sabia o que fazer. E muitas das vezes, nós profissionais, o paciente chega, não existe um tratamento de hérnia de disco, sabe? A tipo falar assim, vamos tratar a hérnia de disco dessa forma. Por quê? Cada hérnia se comporta de uma maneira. Exato. E aí você entra com as melhores técnicas, você entra fazendo correção de padrão de movimento, biomecânica, não sei o que tem, só que ali dentro existe uma lesão, existe um machucado que está ali. E ele não aceita essa correção naquele momento porque está tudo alterado. E, sobretudo, sabe uma das coisas mais interessantes que eu observei? É o quanto que uma alteração de uma lesão a nível, vamos dizer assim, ligamentar, né, lá no disco, que é um ligamento,
o quanto que ela compromete não só a parte neurológica, mas também a parte vascular. Muito. E isso eu achei legal, até coloquei um módulo agora no curso de hernia de disco, só sobre vascularização da medula e daquela região de raiz neural. Por quê? Baseado nisso, Marcela, interessante que mais ou menos em 2009, por aí, onde que eu comecei a ter muitos pacientes, 80%, né? Acabou que a minha parte, eu trato muito de coluna e muito desse é hérnia de disco. Eu comecei a ter que estruturar um passo a passo de como tratar essa hérnia de disco. Isso é o grande... E assim, isso mudou. Foi um marco na minha profissão. Eu tinha muitas dificuldades, tratava, manipulava o paciente de tudo quanto há. Ele saía daqui mais ou menos para não dizer ainda ruim, tá? E é ruim Os demais resultados isso. eram péssimos. Eu classificava como péssimo, sabe? Diante do que estava no mercado, talvez poderia ser até um resultado razoável. Mas eu classificava muito ruim diante de tanto esforço, diante de tanto trabalho que eu tinha, diante de tanto que eu estudava para poder tratar aquele paciente. E pouco eficaz. Eu achava pouco eficaz. Muito esforço para pouco resultado. E eu falei, cara, eu preciso estruturar algo, né, que não é somente o K3D, porque o paciente que está com toda essa lesão, existe todo um padrão de movimento errado, toda uma disfunção biomecânica, mas quando eu entrava com a correção do K3D também, ele tinha uma reação, mas ele ficava oscilando no quadro. Foi aí, então, que, nessa época, eu comecei a estruturar e testar várias técnicas com os pacientes. Uma observação puramente clínica, trazendo, e o que eu detectei nessa época? Que mais do que você fazer uma técnica com o paciente, é necessário você ter uma estratégia. E a estratégia, ela tem que seguir. O que é uma estratégia, Vinícius? É um caminho. Ou seja, que caminho eu vou percorrer com aquele paciente que tem essa lesão? Eu acho que essa é a grande sacada que você, fisioterapeuta que está aí, né, nós temos que ter. É entender primeiro, tá, tem uma lesão. Tá, beleza, eu estou vendo que existem vários problemas biomecânicos aqui. Agora, por onde que eu começo para que eu chegue lá no ponto da correção da causa dessa lesão? Ô Vinícius, eu falo que é literalmente tratar a raiz do problema, né? Porque caso contrário, se você ficar tratando aí os sintomas, que é o que muita gente faz, é como se estivesse colocando um pano quente. Exatamente. Então, tal do pano quente, ficar ali inibindo o nódulo, ficar ali fazendo mobilidade neural, tipo, calma, tem um problema, tem um machucado lá no meio da coluna. Exatamente. Eu falo que é como se a gente ficasse assim, né? Assim, ó, no machucado. Cutucando a ferida, exatamente. Então, por melhor que sejam as técnicas, né, neurodinâmica, mobilização neural, excelente técnica, né? Mas não é agora. Excelente. Mas tem um momento certo para trabalhar com essa técnica, né? Ou seja, está dentro de uma estratégia. Então, assim, eu acho que nós, como profissionais, entender, nesse curso até lá da hérnia, né, a gente ensina exatamente qual é o passo a passo, né? São 11 pontos a serem trabalhados, ou seja, são 3 estratégias que a gente trabalha. Eu até falei isso no K3D, no webinário, acho que foi no 6º webinário que a gente falou das estratégias de tratamento de hérnia de disco, onde que a gente vai primeiro trabalhar a lesão, o machucado, a ferida, ou seja, as estratégias é simples para você entender. É primeiro preparar o tecido, ou seja, vamos tratar aquele machucado. Cortou. Não adianta você chegar dando ponto. Primeiro é necessário você limpar, né, hidratar aquela ferida ali, para depois dar um ponto lá, o cara do hospital, né? Isso, um ferido, um machucado mesmo. Machucado, uma ferida. E aí, bom, então a primeira estratégia que eu vejo, Marcelo, não sei o que você acha disso, é trabalharmos a preparação do tecido, que eu chamo, que é tratar a lesão.
Tá? Exato. Isso dentro de um processo, uma sessão de tratamento que eu faço as 3 estratégias. Depois, eu entro tratando a lesão em si. Ou seja, eu vou lá na hérnia de disco, lá naquele ponto, e nós usamos 4 técnicas que a gente chama de bombeamento discal. A gente vai lá, né, Dudu? Lá naquele ponto, pá, e martela a hérnia para falar assim, olha, é aqui que você tem que cicatrizar. E ali a gente entra com técnicas de bombeamento, técnicas de sucção discal, muito legal essa técnica. Essa é a segunda estratégia. E a terceira estratégia, a gente vai fazer a reintegração tissular. Ou seja, aqui é o momento de entrar com uma técnica facial, uma técnica de rigidez articular, corrigir um padrão de biomecânica, uma neurodinâmica clínica. Aqui é o momento. E aí você pode estar pensando assim, Vinícius, mas você vai fazer isso em quantas sessões? Cara, isso é uma conduta em uma sessão. Exato. Eu vou pegar o paciente aqui, já vou tratar ele no final ali de 30 minutos, eu já fiz todas as 3 estratégias. E dentro Vinícius, de cada estratégia tem um volume de técnica. Exato. E engraçado que, assim, às vezes quem não tem essa vivência desse tipo de conduta tá ouvindo você falando isso e pensando, nossa, mas isso está parecendo mais uma cirurgia sem corte, algo nesse sentido. Mas a fisioterapia é meio que isso mesmo. Só que todas essas fases, vamos dizer aí, dessa construção, né, de tirando essa lesão, suturando essa lesão aí, né, tudo isso vai de acordo com acontece tudo numa única sessão e o paciente vai evoluindo e às vezes o que foi na primeira sessão, a primeira fase foi um tempo maior, a segunda foi um tempo médio e a terceira foi um tempo curtinho. E essas fases vão alternando o tempo, né? Então, às vezes o paciente vai tendo melhora, então aquelas fases de sucção, elas vão tendo um tempo maior de técnicas, mais técnicas dela. E isso tudo vai muito de acordo com, como se fosse uma mini avaliação, quando o paciente chega para a gente, todos os dias tem uma mini avaliação, né? Para a gente saber o percentual de cada fase dessa que a gente vai dar naquela única sessão. Show, muito bom. Dudu, quer fazer alguma colocação aí? Falou, você deu uma pincelada, parece que é tão simples assim, né? Parece que é fácil. Exatamente. Mas aí entender os bastidores por trás disso que reúne tudo que a gente está falando. Para chegar nesse nível aí, exige muito estudo, muita dedicação e saber de qual fonte você beber. Porque o que eu vejo, a gente perde muito paciente, cai na bandeira da fisioterapia de alto impacto, né? O fisioterapeuta, muitas vezes, tem medo de tratar esse paciente porque ele chega agudo. Ele está correndo de disco, ele precisa do fisioterapeuta mais do que nunca. E muitas vezes ele é deixado em repouso. Sim. Vai piorar aquele estado. Formação de fibrose. Só piora. Então, essa é a hora de entrar. É um paciente crítico, é um paciente agudo, muita responsabilidade nossa. E você falou do passo a passo, de onde tirou isso? É a fundamentação científica de entender o que é lesão e depois de elencar cada técnica para tratar cada parâmetro desse da lesão. Sim. Então, por exemplo, uma técnica segura, eficaz e principalmente vai dar uma outra configuração daquele paciente dali em diante. Ele já sai bem no primeiro entendimento. E muitas vezes o paciente não vem até nós, fica em casa fazendo terapia medicamentosa e repouso. Aquilo que vai dar uma rigidez tissular para ele gigante. Depois para a gente quebrar isso vai ser terrível. Então, o fisioterapeuta vai entender isso aí, buscar esse conhecimento de alto nível, e abraçar e matar no peito, é o que muitas vezes falta também. Trazer a responsabilidade para ele. Exatamente. Falar, agora é comigo. Agora é comigo, deixa que eu vou fazer. Mas para isso você tem que saber. Ele tem que ter uma confiança muito grande, né, no que ele está fazendo. E a confiança vem no estudo, não tem como, né? Sim. Ter mentores também para conseguir auxiliar isso é muito importante, né? Fisioterapeutas aí. Eu tô aqui para isso. Exatamente. Vocês dois aí, eu acho que ter um mentor para isso é muito importante, porque o paciente, além de todo esse problema, ele vem também com um psicológico bastante abalado. E assim, ele passou por um período de medo, tomando muito medicamento. Isso também é outro problema muito sério. E a maioria das vezes o médico manda ele ficar em repouso.
Eu passei por isso, eu fui para 3 neurocirurgiões muito conceituados aqui em Belo Horizonte e os 3 me mandaram ficar em repouso. Eu pedi, por favor, alguns dias para adiar a cirurgia, por favor, hein? Eu pedi para que adiasse a cirurgia por alguns dias. Eles falaram que eu não ia aguentar a dor, que eu teria que conviver com essa dor e isso seria um problema para mim. Mas eu pedi alguns dias para que eu tentasse uma fisioterapia. Porque se a fisioterapia não desse certo, pelo menos ia ser um pós-operatório melhor. Então, aí eles, né, deram assim, aí eu fui protelando para fazer os exames de risco cirúrgico, mas eu acabei fazendo os exames. Mas, quando eu fui para o retorno, para poder agendar a cirurgia, eu já estava simplesmente 90% melhor. Show. Né? Então, assim, acreditar na fisioterapia, acreditar no fisioterapeuta e para o fisioterapeuta passar essa confiança, ele realmente tem que estudar muito. É fundamental. Acho que não tem como as pessoas viverem sem fisioterapeuta mais. Chegou um ponto que não tem como, né? Cabe a nós fazer esse recrutamento. Capacitação, conversar sempre. Caiu? Caiu? Não sei o que aconteceu, não. Acabou? Caiu. Aqui. Nem deu uma hora? Uai. Eu tô achando que a internet deu uma falhada, porque o do Dudu aqui tava... caiu mesmo. Caiu, não tá aparecendo aqui não. Mas ele pode colocar a gravação, às vezes, no YouTube, alguma coisa assim. Eu acho também que a gente já estava caminhando ali pro final, né? Isso. Depois eu coloco um postzinho só falando que caiu a conexão. Aham. Mas eu acho que foi legal, né? O que você achou? Foi muito legal.